Pra você acha que, sei lá, um jovem que tá assistindo a gente, por exemplo, você acha que, e ele tá na dúvida se ele realmente faz a faculdade ou não, você acha que é um caminho, você acha que não tem nada a Pra ver? mim foi um Depende caminho. do curso? Acho que pra mim, obviamente depende do curso, que não tem como você ser médico sem faculdade ou um engenheiro mecânico, por mais inteligente que você seja, dificilmente você vai ser um gênio e fazer tudo sem faculdade. Mas pra mim, eu enxergo da seguinte forma, eu fiz bons contatos na faculdade, pessoas que me ajudaram num momento e depois eu acabei ajudando depois. Então, eu tenho um certo orgulho disso, assim. Então, acho que pra gente, pra mim, isso foi bom por conta disso. Não por conta do conteúdo da faculdade em si. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, tem várias coisas que eu não tinha. Verdade. Então, muito do relacionamento que eu poderia, que eu fazia na faculdade, eu acho que às vezes você consegue ir num evento de empreendedorismo, ou de marketing, Ou da carreira mesmo. ou de carreira, e você acaba conhecendo pessoas tão engajadas quanto você, que na época meio que você não tinha isso. Então, a faculdade serviu muito por isso pra mim, mas não como uma carreira de administrador que, querendo ou não, eu sou hoje, mas não nesse sentido de trabalhar numa empresa, de ser contratado. O empreendedorismo naquela época não era uma coisa muito disseminada, não era muito comum, assim. Era meio que você é louco, você vai montar um negócio. Era uma coisa muito jovem, assim. né? Você tinha que ser muito radical. E eu meio que... Não que era radical, mas eu tinha meio que essa ideia de... Mas e se eu não quiser? Que eu questionava, assim, você tem que fazer blá. Mas tá, e se eu não quiser fazer? E aí, eu voltei do Canadá, aí eu comecei a trabalhar com uma tia nossa. Isso, só para o pessoal se localizar, foi que ano, mais ou menos? 2007, 2008? Eu me formei no colégio em 2003, 2004, mais ou menos 2007, 2008. 2008. Eu voltei no final de 2007, começo de 2008 para o Brasil. Eu fiquei 6 meses no Canadá só, também não foi nada muito longo. E aí eu comecei a trabalhar com turismo. De estagiário com uma tia nossa. Sempre meio que na cabide da família ali, fazendo trabalho sujo, sabe? Tipo, o que sobrava eu fazia. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá, até que ela tava numa redução de custos, ela tinha eu e uma pessoa muito mais experiente que eu, e ela acabou falando, putz, Daniel, você tem a vida inteira pela frente, vire-se. E aí abri meu primeiro negócio. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, acho que o primeiro ensinamento que eu tive às vezes, quando as coisas vão dar muito errado, elas podem dar muito certo. Porque você tem que tirar coragem de algum lugar. E aí foi onde eu consegui ter meu primeiro contrato de aluguel. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu comprei uma impressora e meio que com pouco que eu sabia de 1 ano e meio ali de turismo, eu montei um negócio. O tempo que você ficou nesse trabalho com a nossa tia serviu para você aprender a dar os primeiros passos. Eu aprendi muito, até porque voltando àquele passo daquela história da persistência e tal, que eu tinha na empresa da corretora, que eu percebi que eu tinha e que eu tive no Canadá, porque também era frio. Imagina, eu tava no aeroporto, indo para uma casa de uma família. No aeroporto, a agência de turismo me liga e fala assim, e nessa época eu não trabalhava com turismo. E nessa época também não tinha, né, WhatsApp, não era fácil se comunicar. Não era fácil, era 11 horas da noite, meu voo saía tipo meia-noite. Então, mudamos a sua casa. A sua casa é no endereço tal agora. Eu, tipo, tá bom. Não tinha GPS pra colocar. Tipo, era do outro lado da cidade de Toronto, assim. Eu me ferrei animal, assim, loucamente. E assim, e aí você tinha na época uma relação, você trocava e-mail com a pessoa que você ia pra casa. E eu cheguei numa cultura totalmente diferente da nossa. O cara abriu a porta pra mim de turbante, eu não entendi nada. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Então, assim, mas voltando pra gente não fugir muito do assunto, eu acho que uma vantagem que eu tive na vida para empreender foram 2 coisas. Entender que eu conseguia ser persistente, eu conseguia sofrer e aguentar a porrada e não andar para trás. Por mais que às vezes não consegui ir para frente, mas eu também para trás eu não ia. E acho que o sentido de coragem, no sentido de que, ok, não tá dando certo, mas é isso que eu quero, ou pelo menos é aquilo que eu não quero, então essa é a minha melhor opção agora, então é isso que eu vou fazer. Então eu conseguia enxergar, e naquela época tinha muito menos opção que hoje em dia, né?
Era diferente. E o turismo em si era uma carreira meio underground, assim, era uma coisa meio... Você não tinha muito... Você não ia ser um turismólogo para trabalhar numa agência de turismo. Tipo, você ia operar um site lá e era o começo disso ainda. Então, você não tinha exatamente uma transformação, você não tinha como ter uma carreira exatamente de agente de viagens. Não tinha isso. Então, eu meio que fui embora e aprendi a fazer e a gente, graças a Deus, graças às condições que meu papai tinha, eu era bem relacionado, querendo ou não estudar na FAAP, então tinha um poder aquisitivo em volta de mim, apesar de eu não ter um tostão furado, eu conseguia oferecer serviços para as pessoas. E aí, cara, é aquela velha história, se você não desiste, você vence. Porque eu trabalhava de domingo a domingo e aquela vida com todas as contas pagas que eu tinha e um monte de facilidade. Quando eu comecei meu negócio, o papai meio que olhou pra mim e falou: legal, acabou a sua festa. E aí, legal. Eu meio que tive que me virar pra conseguir pôr o negócio pra funcionar. Eu lembro que em 3, 4 meses o negócio tava funcionando.